Quis fazer arte? Tudo bem. Você vai fazer enquanto tiver gente merecendo a sua arte. Quando não tiver mais, você vai colher o fruto de sua arte e vai perder o veículo de manifestação. Vai desencarnar pelo karma do seu desejo de missão sombria. Portanto, nossa missão de vida, analisando a natureza dela, pode ter dificuldade para realizá-la, mas terá um impulso interior, um desejo, uma vontade muito grande de fazer aquilo. Isso é indício de missão. No lado afetivo, se sente que o relacionamento não está bem, mas se sente responsável porque a missão não acabou. No sentido material, se está querendo mudar de setor ou de profissão, mas não está querendo por diversas implicações, é porque a missão ainda é continuar ali. O nosso planejamento de missão é tão incrível que muitas vezes nós pensamos assim: eu vou continuar aqui, mas aí Deus faz o quê? Você perde o emprego. Não, sua missão não é mais seguir aqui. E a gente fica se queixando: ah, meu Deus, perdi meu emprego, como é que eu vou fazer agora? Hoje em dia está tão difícil encontrar emprego. É a missão de vida. Se você fez a sua parte, não vamos ficar também assim: não, isso aconteceu porque é o meu destino. Então, está lá o lavrador sentado num banquinho em frente de casa e pensa assim: plantei o milho, a missão é colher o milho, e está o capim crescendo, e ele não vai lá capinar em volta do milho não, para o capim não destruir o milho, para ele ver uma coisa, a missão dele é colher o milho. Não é esperar as coisas acontecerem, é fazer a nossa parte para que elas aconteçam. Vou ensinar uma técnica aqui hoje para a gente ajudar as coisas a acontecerem. Uma técnica muito boa, não subestime ela não, porque ela tem poder. Pessoalmente eu já a utilizei diversas vezes. Em 90% dos casos ela deu resultado. 10% não deu porque não tinha nada a ver com a minha missão. Ela pode ser utilizada em qualquer sentido, mas eu faço uma advertência. Advertência séria. Segundo as leis naturais, todos nós bem sabemos que os nossos direitos acabam quando começam os direitos de outra pessoa. Não use essa técnica, senão o karma será gerado. Para manipular ninguém, para subjugar ninguém. Não use essa técnica para arrumar um namorado ou uma namorada não, porque ela não é útil nesse sentido. Use essa técnica para que você consiga exteriorizar aquilo que você almeja, que você planeja. Antes de tudo acontecer no mundo da matéria, acontece antes no mundo do espírito, num mundo mais sutil. Acontece no mental, no astral, no etérico astral e no etérico físico e no físico. E aí nós corporificamos os acontecimentos. Essa técnica que nós vamos ver, ela dá um empurrãozinho na corporificação dos acontecimentos. Todos nós somos deuses, nós temos o poder de criar de fato. E como? Nós vamos aprender a dar à luz a nossas criações, aos acontecimentos. O parto só não acontecerá se o karma, se Deus, se as leis de Deus, as leis de ação e reação não permitirem. Mas nós vamos dar todos os elementos, porque nós bem sabemos, um casal, uma esposa, uma namorada, uma noiva, que seja, só vão conseguir ter um filho se Deus assinar embaixo, lá na petição: você terá um filho. Tenta ter para ver uma coisa se não tiver assinado ali embaixo. Não tem. Porque precisa ter o aval das leis da vida. Nós, em nossa presunção, em nossa arrogância, muitas vezes pensamos que estudando milhões de livros, nos tornaremos inteligentes ao ponto tal de dominarmos a vida. De não ficarmos submissos às vontades invisíveis
de um suposto Deus que muitas vezes nós não vemos, mas que de fato existe e pulsa em cada um de nós. Nunca subestime as leis da vida, elas são superiores a qualquer técnica, a qualquer ciência, a qualquer equipamento, a qualquer cultura. Mas, se nós tivermos o aval das leis da vida, é bom que a gente tenha meios, porque mesmo Deus assinando embaixo, terá um filho, mas se os dois não comparecerem ali, o filho não vai acontecer não. Então nós precisamos ajustar o que é da nossa parte. Nós temos 2 centros de forças psíquicos responsáveis pela realização de qualquer coisa. Estamos sentados numa cadeira. O que faz a gente levantar quando a gente tem sede e buscar um copo d'água e tomar a água? São 2 chakras. Chácara não é uma pequena comunidade rural, não é um pequeno terreno rural, não. Muitas vezes alguém está ouvindo esse termo pela primeira vez. Chácara é um termo sânscrito, quer dizer roda, entre outras coisas, que também representa centro de força psíquico. Nós temos mais de 2.000 centros de força psíquica em nosso corpo. Mais conhecidos são os centrais, 7, mas são mais do que 7 centrais. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, na boca do estômago, plexo solar, no umbigo, umbilical, na região sexual, chakra básico. Em sânscrito eles têm outros nomes que eu preferi nem aprender a falar para não complicar demais. Mas eles têm os nomes lá, sânscritos deles, que é uma língua morta, que hoje em dia não se fala tanto mais, só alguns sacerdotes hindus que ainda usam a verbo falar sânscrito, mesmo que arcaico, mas usam. Nós temos 2, frontal e laríngeo. Se uma pessoa estiver com esse aqui bloqueado, com a energia gosmenta nele, como se fosse, imagine quando a gente coa café nos coadores antigos, mesmo nesses modernos, que fica aquele pó de café com a água, ele fica assim um grudadinho no outro. Imagina, tem muitas pessoas que têm uma energia que parece aquilo aqui no pescoço. Não consegue realizar nada. Tenta fazer uma coisa, vai estudar, não, estou cansado. Acaba não se preparando muito bem. É aquela pessoa que a força da imobilização é muito grande sobre ela, ela não consegue vencer essa inércia. Dificulta na realização de qualquer coisa. Isso é tão sério que transmite geneticamente, viu? Tem pessoa que herda geneticamente a tendência a ficar vendo o capim crescer na plantação e não fazer nada. Fica esperando a força misteriosa ir ali e capinar por ele. E acaba essa força misteriosa não vindo, e aí vem o quê? Não vai ter os frutos daquilo que não plantou, ou que não cuidou. Porque plantar não é o mais difícil geralmente é cuidar. No sentido até econômico. Muitas pessoas sabem, o mais difícil não é ganhar dinheiro, é cuidar do dinheiro, é fazer ele render ou não acabar misteriosamente. Porque a vida é assim. Arrumar um relacionamento não é mais difícil, cuidar dele e manter é que é difícil. Exige muita dedicação, conhecimento, trabalho, técnica, tato. Muita gente pensa, não, deixa tudo ao natural, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma técnica. A vida sem técnica é a mesma coisa de um cirurgião que ele não aprendeu a fazer. Ele simplesmente pegou a faca, anestesia, jogou pro gato que sobrou e fechou e pronto. Precisa de técnica na vida. Até tomar banho. Se uma pessoa toma banho com a técnica, ele toma banho melhor e mais rápido. E mais econômico. Se toma sem técnica, sai e esqueci de lavar tal parte do corpo. As coisas mais simples, a gente precisa ter uma maneira para fazer. Para realizar a missão de vida, tem as técnicas básicas que podem ser utilizadas pelas mais diversas pessoas e missões. Portanto, vamos à técnica. Nós vamos fazer essa técnica aqui, mas eu vou pedir para quem está... não vou pedir não, só vou explicar. Quando forem fazer... Por que eu não vou pedir? Porque senão depois pedir para tirar coisas, como relógio. Não tira não. Por que não tira? Porque senão esquece, aí depois vai ser um tal da gente guardar essas coisas para entregar aqui.
Aliás, quando terminar a palestra, por favor, leve os pertences, porque senão depois dá um trabalho para localizar. Quando a gente for fazer essa técnica em casa, tire relógio, anéis que sejam grossos. Uma aliancinha fina não precisa tirar, mas anéis geralmente é recomendável tirar. Colar também. Por quê? Porque vai mexer com energia psíquica. Se ficar com essas coisas, quando energiza o braço, se tem um relógio aqui, o relógio vai espremer o canal de energia e a energia não vai fluir com tranquilidade. A energia psíquica, a energia da mente, não vai fluir com tranquilidade. Por isso nós precisamos deixar os canais livres de obstáculos. Se nós energizarmos, além dela não fluir com facilidade, ela vai energizar demais o objeto. Depois nós vamos ficar sentindo uma dor que parece uma cãibra, reumatismo, até parece reumatismo. Uma cãibra desagradável no lugar. Esse exercício, para ele começar a surtir efeito, a pessoa precisa treinar o manuseio da energia psíquica. Não adianta dar tiro sem bala, né? A bala não vai sair. Não adianta falar, agora eu vou empunhar a minha poderosa mão e vou fazer a minha técnica. Poderosa o quê? Se ela não tiver com os canais abertos e dilatados, com os centros de forças que nós temos na palma das mãos abertos, você vai apontar a sua maravilhosa mão, a outra, para a testa e fazer a energização. E não vai acontecer nada. Aí depois você vai falar, poxa, eu não passou essa técnica, ela não funciona. Essa técnica foi comprovada. Quando feita adequadamente, ela tem um resultado espantoso. Em qualquer sentido. No entanto, regra principal, não use isso para subjugar a vontade de ninguém. É apenas para determinar acontecimentos que não tem que subjugar a vontade de ninguém. E que você tenha razão naqueles acontecimentos. Senão o karma vai te pegar. Aliás, nós trabalhamos para aqueles que acionam o karma, viu? Arcanjo Miguel é o comandante Astacheran. E Arcanjo Miguel é o chefe aqui que aciona o karma das pessoas. É o anjo da justiça. Ou melhor dizendo, o arcanjo da justiça. Então ele é que aciona o karma. Isso que nós estamos falando aqui teve autorização dele. E aí eu falei, mas e se o pessoal usar para o mal? Aí ele falou, deixa comigo. Usar para o mal, eu estou de olho neles. Aí eu falei, então tá bom. Eu não quero gerar karma para mim não, hein? No chakra frontal, os seres, quando estão desenvolvendo o seu poder psíquico, cria energeticamente um triângulo no chakra frontal. Esse triângulo, ele representa certas dimensões espaciais. Não é dimensão densidade, é dimensão espacial. Comprimento, largura, espessura. Então essas dimensões espaciais. Nós podemos amplificar o poder do chakra frontal de fazer as coisas acontecerem. No entanto, o chakra laríngeo e chakra frontal precisam estar o mais desbloqueado possível. Eu ia antes passar só uma técnica, mas eu vou passar duas. Uma para desbloquear os chakras e outros para utilizar bem esses chakras.